Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. Queridos amados irmãos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegamos à sexta-feira, rostinhos cansados, alguns esgotados, mas como eu disse, durante toda a semana, no final, isso vai valer a pena. Acabamos de sair de uma balbúrdia aqui em nossa cidade, de Belo Horizonte. Pessoas gastando toda a sua energia com aquilo que não deviam, apenas buscando prazeres, bebedeiras, orgias. E as pessoas ficam aí 4 dias gastando a sua energia, mas nós estamos gastando as nossas forças com o Senhor. Como nós lemos no Evangelho hoje, Ele é a videira, nós somos os ramos. A nossa energia, a nossa força vem de Cristo. E gastá-la com Ele é o melhor que nós podemos fazer da nossa vida. Essa foi uma semana maravilhosa. Como muito tempo não passava na minha vida, cansativa. E ainda não acabou. Ainda às 11 horas hoje fazemos vigília. Esse padre é doido. Sim, eu sou doido. Doido porque é somente sendo doido que nós vamos conseguir servir a Cristo de verdade. O mundo vai nos colocar empecilhos, mentiras, falsidades. Mas Cristo não, Cristo nos dá a vida. A vida verdadeira, a alegria verdadeira, a plenitude verdadeira só vem de Cristo. Por isso, nos gastarmos para Ele, fazermos a vontade dEle, Ele cuidará do resto. Estava falando isso com meu filho. Padre, parece que as coisas estão se ajeitando. Falei, se preocupe uma coisa, se preocupe em cuidar das coisas de Deus, se preocupe em servir, que o restante Ele vai ajeitando. Como que um Deus que ama tanto os seus filhos e cuida deles, vê os seus filhos se dedicando a Ele e não vai cuidar de nós? Nós não servimos uma ideia, nós servimos ao próprio Deus verdadeiro, vivo, nascido, crucificado e ressuscitado. Essa é a nossa fé. O nosso Deus vive, o nosso Deus está vivo. E a Ele que nós servimos com toda a nossa vida e vamos nos gastar como uma vela, queimando, derretendo. Às vezes, ventanias vêm para tentar nos apagar, mas nós iremos permanecer firmes. Dando seguimento às nossas reflexões, foram muito profundas. O Padre Alexander conseguiu extrair belíssimas palavras do significado da Quaresma. Uma filha minha dizia, Padre, às vezes eu estava tão cansada que eu não conseguia nem escutar direito, mas está gravado, quem quiser volta lá e vai experimentando de novo. Eu também às vezes estava cansado que estava apenas lendo, mas depois ouvindo, tem muita profundidade nas palavras que o Padre escreveu. Hoje vamos falar sobre as Sagradas Escrituras na Quaresma. A oração da Igreja é sempre bíblica, ou seja, expressa na linguagem, imagens e símbolos das Sagradas Escrituras. Se a Bíblia contém a revelação divina ao homem, ela também é a resposta inspirada do homem a essa revelação e, portanto, o padrão e o conteúdo da oração, louvor e adoração do homem. Por exemplo, milhares de anos se passaram desde que os salmos foram compostos. No entanto, quando o homem precisa expressar arrependimento
o choque de todo o seu ser diante do desafio da misericórdia divina, ele ainda encontra a única expressão adequada no salmo penitencial que começa: tem misericórdia de mim, ó Deus. Toda a situação imaginável do homem diante de Deus, do mundo e dos outros homens, desde a alegria avassaladora da presença de Deus até o desespero abismal do exílio, pecado e alienação do homem, encontrou sua expressão perfeita neste livro único, que por essa razão sempre constituiu o alimento diário da igreja, o meio de sua adoração e autoedificação. Durante a Quaresma, a dimensão bíblica da adoração recebe ênfase crescente. Pode-se dizer que os 40 dias da Quaresma são, de certa forma, o retorno da igreja à situação espiritual do Antigo Testamento. O tempo antes de Cristo, o tempo de arrependimento e expectativa, o tempo da história da salvação, caminhando em direção ao seu cumprimento em Cristo. Este retorno é necessário porque, embora pertençamos ao tempo depois de Cristo e o conheçamos e tenhamos sido batizados nele, constantemente caímos da nova vida recebida dele. E isto significa cair novamente no antigo tempo. A igreja, por um lado, já está em casa, pois ela é a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. No entanto, por outro lado, ela também está a caminho com a peregrinação longa e difícil em direção ao cumprimento de todas as coisas em Deus, o retorno de Cristo e o fim de todos os tempos. A grande Quaresma é a estação em que este segundo aspecto da igreja, de sua vida como expectativa e jornada, está sendo atualizado. É aqui, portanto, que o Antigo Testamento adquire todo o seu significado, como um livro não apenas de profecias que foram cumpridas, mas do homem e de toda a criação a caminho para o reino de Deus. Dois princípios principais governam o uso do Antigo Testamento na adoração quaresmal: a leitura dupla do Saltério e a leitura contínua, ou seja, a leitura virtualmente de sua totalidade de 3 livros: Gênesis, Isaías e Provérbios. Os salmos sempre ocupam um lugar central e de fato único na adoração cristã. A igreja vê neles não apenas a melhor, a mais adequada e perfeita expressão da oração, arrependimento, adoração e louvor do homem, mas um verdadeiro ícone verbal de Cristo e da igreja, uma revelação dentro da revelação. Para os padres, diz uma exegeta de seus escritos, somente Cristo e sua igreja oram, choram e falam neste livro. Desde o início, os salmos constituíram, portanto, o próprio fundamento da oração da igreja, sua linguagem natural. Eles são usados na adoração primeiro como salmos fixos, ou seja, como um material permanente de todos os serviços diários. O salmo vespertino, Salmo 103, que é lido em todas as vésperas. Os 6 salmos, 3, 38, 63, 88, 104 e 143. Os louvores, 148, 149 e 150. Nas matinas, e grupo de 3 salmos nas horas canônicas, e etc. Do saltério são selecionados os proquímenos, versos para os aleluias, para todas as festas e comemorações do ano litúrgico. E finalmente, o saltério inteiro, dividido em 20 partes, na Igreja Ortodoxa chamamos os catismas, é cantado em sua totalidade toda semana nas vésperas e matinas. E esse terceiro uso do saltério, que é duplicado durante a Quaresma, o saltério é cantado não uma, mas 2 vezes toda semana na Quaresma, e partes dele são incluídas na 3ª e 6ª horas. Infelizmente, não somos um monastério. Todos esses salmos, todas essas leituras são feitas nas matinas, nas horas terça
sexta, nona, nas vésperas, mas estamos tentando dar o melhor de nós. A leitura contínua de Gênesis, Isaías e Provérbios tem sua origem na época em que a quaresma ainda era a principal temporada pré-batismal da igreja, e os serviços quaresmais eram predominantemente catequéticos em seu caráter, ou seja, dedicados à doutrinação do catecúmeno. Cada um dos 3 livros corresponde a um dos 3 aspectos básicos do Antigo Testamento: a história da atividade de Deus na criação, profecia e os ensinamentos éticos e morais. O livro do Gênesis dá, por assim dizer, a estrutura da fé da igreja, contém a história da criação, da queda e finalmente a da promessa e do início da salvação por meio da aliança de Deus com seu povo escolhido. Transmite as 3 dimensões fundamentais da crença da igreja em Deus como Criador, Juiz e Salvador. Revela as raízes da compreensão cristã do homem como criado à imagem e semelhança de Deus, como se afastando de Deus e permanecendo o objetivo do amor divino, cuidado e finalmente salvação. Revela o significado da história como a história da salvação, que leva a Cristo e se cumpre nele. Anuncia o mistério da igreja por meio das imagens e realidades do povo de Deus, aliança, arca. Isaías é o maior de todos os profetas, e a leitura do seu livro durante a quaresma tem como objetivo revelar mais uma vez o grande mistério da salvação por meio dos sofrimentos e sacrifícios de Cristo. Finalmente, o livro dos Provérbios é o resumo dos ensinamentos éticos do Antigo Testamento, da lei moral e da sabedoria, sem cuja aceitação o homem não pode entender sua alienação de Deus e, portanto, é incapaz até mesmo de ouvir as boas novas do perdão por meio do amor e da graça. As lições desses 3 livros são lidas diariamente durante a quaresma, de segunda a sexta-feira: Gênesis, Provérbios nas vésperas e Isaías na hora sexta. E embora a quaresma tenha deixado de ser há muito tempo o período catequético da igreja, o propósito inicial dessas leituras mantém seu significado completo. Nossa fé cristã precisa desse retorno anual às suas raízes e fundamentos bíblicos, pois não pode haver fim para o nosso crescimento na compreensão da revelação divina. A Bíblia não é uma coleção de proposições dogmáticas a serem aceitas ou memorizadas de uma vez por todas, mas a voz viva de Deus falando conosco repetidamente, levando-nos sempre mais profundamente às riquezas inesgotáveis de sua sabedoria e amor. Não há tragédia maior em nossa igreja do que a ignorância quase total de seus membros sobre as Sagradas Escrituras. É vergonhoso. Nós cristãos esquecemos de ler a Bíblia. Não conhecemos nada. Conhecemos tudo. Filmes da Netflix, todas as coletâneas, doramas, sabemos todos os nomes dos atores. Eu falo que lá em casa gostam de assistir doramas. Sabemos tudo. Mas se perguntar de um personagem da Bíblia, não sabemos. Quem foi Noé? O que ele fez? O que Abraão fez? Qual cidade que ele saiu? É vergonhoso, é a nossa história de salvação. E nós somos cruz. Ainda não entrou em nosso ser a importância de conhecer a palavra de Deus, de saber a nossa história de salvação, de saber do nosso Senhor e Deus. Por isso qualquer pessoa chega aí e joga uma lorotinha nas nossas cabeças e nós não sabemos nem responder. Porque aqueles que odeiam a igreja sabem mais da igreja do que nós. É triste. É triste, mas é a nossa realidade. Que esse período quaresmal a gente possa despertar isso em nós, o desejo pelas Sagradas Escrituras. Uma vez o Márcio me perguntou: padre, por onde começar? É difícil demais entender a Bíblia.
Comece pelos evangelhos. Comece a ouvir o que Cristo falou, o que Ele viveu, o que Ele ensinou. Esse já é um ponto importantíssimo. Depois comece a ler o Novo Testamento. Comece a ler Atos dos Apóstolos, a história da igreja. A nossa história começou ali, como igreja. Nós estamos aqui reunidos em nome de Cristo. Eu sou de um lado do Brasil, ela é de outro. Cristo nos uniu aqui. E a nossa história não começou em um vácuo. Começou em Pentecostes. Eu tenho que saber a minha história, o que nos une, o que esses primeiros cristãos viveram. Agora nós não sabemos nada disso. É horripilante a nossa falta de zelo com as coisas de Deus, horripilante. É triste. Cristãos que não conhecem o seu livro, cristãos que não conhecem os evangelhos, cristão que não conhece as histórias daqueles homens que sofreram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. É triste. Mas eu não aceito isso de vocês. Vocês estão vindo a semana inteira, estão se dedicando, estão cansados, porque vocês querem algo mais na vida de vocês. Vocês não querem ser apenas iguais aos outros. Vocês querem mais. Mergulhem, meus queridos amados filhos. Mergulhem nas Escrituras. Mergulhem na Palavra de Deus. Isso vai fazer diferença na vida de vocês. Não há tragédia maior em nossa igreja do que a ignorância quase total de seus membros sobre as Sagradas Escrituras. E o que é pior, nossa indiferença total para com elas. O que para os padres, os santos padres, era alegria sem fim, interesse, crescimento espiritual e intelectual. É para muitos ortodoxos hoje um texto antiquado, sem significado para suas vidas. É de se esperar, portanto, que à medida que o espírito e o significado da quaresma forem recuperados, isso também signifique a recuperação das Escrituras como verdadeiro alimento espiritual e comunhão com Deus. A Bíblia, a Santa Palavra, é o nosso alimento diário. Cuidamos tanto do corpo, nos preocupamos tanto com o corpo e esquecemos de alimentar a nossa alma. A primeira tentação que Satanás teve para com Deus, transforme essa pedra em pão. O que Jesus respondeu? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Cuidemos, meus queridos e amados filhos, não somente do nosso corpo, principalmente na quaresma. Cuidemos da nossa alma. Ela também sente fome. Ela também sente sede. Ela também sente saudade do seu Criador. E a palavra de Deus é esse alimento que a fortifica e a deixa cada vez mais forte. Amém.